Lincoln, entretanto, não liberaria essas forças se visse perigo em algum lugar. O Vale Shenandoah ficava a sudoeste de Washington. Se houvesse possibilidade de Jackson criar bastante confusão quanto ao que estava acontecendo ali, ele poderia estragar os planos da União e talvez salvar o Sul do desastre. Em 22 de março, os espiões de Jackson relataram que 2/3 do exército da União estacionado no Vale Shenandoah, sob o comando do general Nathaniel Banks, estavam se dirigindo para o leste para se juntar a McClellan. Em breve, um exército perto de Washington, liderado pelo general Irvin M. Dovell, se moveria para Richmond. Também Jackson não perdeu tempo, marchou rapidamente com seus homens para o norte a fim de atacar os soldados da União ainda no vale, próximo a Kernstown. A batalha foi intensa, e no final do dia os soldados de Jackson foram obrigados a recuar. Para eles o encontro parecia ter sido uma derrota, um desastre mesmo. Estavam em número reduzido, em uma proporção quase de 2-1, eles haviam sofrido baixas terríveis. Mas Jackson, sempre um homem difícil de entender, parecia estranhamente satisfeito. Dias depois, Jackson recebeu a notícia que vinha esperando. Lincoln havia ordenado que o exército de Banks retornasse ao vale e o de McDowell ficasse onde estava. A batalha em Kernstown havia chamado sua atenção e o deixara preocupado só um pouco, mas o bastante. Lincoln não sabia o que Jackson pretendia fazer nem qual era o tamanho de seu exército, mas queria o Vale Shenandoah pacificado a qualquer custo. Só então ele liberaria Banks e McDowell. McClellan foi obrigado a concordar com essa lógica, e embora fizesse os homens marcharem sobre Richmond imediatamente, ele queria esperar por reforços que tornariam o ataque uma coisa certa. Depois de Kernstown, Jackson recuou para o sul, longe de Banks, e ficou quieto por algumas semanas. No início de maio, pensando que o Vale Shenandoah estava garantido, Lincoln enviou McDowell para Richmond e Banks se preparou para se juntar a ele. Novamente, Jackson estava pronto. Ele marchou seu exército de um modo totalmente bizarro, primeiro para o leste, em direção a McDowell, depois de volta para o oeste, para o vale. Nem mesmo seus próprios soldados sabiam o que ele estava fazendo. Desorientado com estas estranhas manobras, Lincoln imaginou, mas não tinha certeza, que Jackson estava marchando para combater McDowell. Mais uma vez ele suspendeu a marcha para o sul de McDowell, manteve metade do exército de Banks no vale e mandou a outra metade para ajudar McDowell a se defender de Jackson. De repente os planos da União, que tinham parecido tão perfeitos, estavam desbaratados, suas tropas espalhadas demais para se apoiarem mutuamente. Agora Jackson atacou para valer. Ele se associou com outras divisões confederadas na área e, no dia 24 de maio, marchou sobre o exército da União agora dividido e perigosamente reduzido que restara no vale. Jackson manobrou para seu flanco e marchou em retirada para norte até o rio Potomac. Sua perseguição deste exército disseminou uma onda de pânico por toda Washington. Este agora temido general, comandando forças que parecia terem dobrado de tamanho da noite para o dia, estava seguindo direto para a capital. O ministro da Guerra Edwin Stanton telegrafou aos governadores do norte para alertá-los da ameaça e da necessidade de concentrarem as tropas para a defesa da cidade. Reforços chegaram rapidamente para deter o avanço dos confederados. Enquanto isso, Lincoln, determinado a eliminar Jackson de uma vez por todas, ordenou que metade do exército de McDowell seguisse para o oeste a fim de se juntarem na luta para destruir esta peste, e a outra metade deveria retornar a Washington a fim de proteger a capital.
MC Cleland só pôde concordar. Mais uma vez Jackson recuou, mas agora seu plano tinha funcionado à perfeição. Em 3 meses, com apenas 3.600 homens, ele havia desviado bem mais de 60.000 tropas nortistas, dado tempo suficiente ao sul para coordenar a defesa de Richmond e alterado completamente o curso da guerra. Interpretação: a história de Stonewall Jackson no Vale Shenandoah ilustra uma simples verdade: o que importa na guerra, como na vida em geral, não é necessariamente quantos homens você tem ou se está bem abastecido, mas como seus inimigos o veem. Se eles pensam que você é fraco e vulnerável, agem de forma agressiva, o que por si só provoca dificuldades. Se eles de repente pensarem que você é forte, ou imprevisível, ou tem recursos escondidos, eles recuam e reavaliam. Fazer com que mudem seus planos e o tratem com mais cuidado pode, por si só, alterar a guerra. Enquanto luta, algumas coisas estarão fora de seu controle. Você talvez não seja capaz de reunir um grande exército ou defender todos os seus pontos fracos, mas pode sempre afetar as percepções das pessoas a seu respeito. Jackson alterou as percepções da União, primeiro com seu ousado ataque a Kernstown, que fez Lincoln e MC Cleland pensarem que ele tinha mais tropas do que na realidade eles não podiam imaginar que alguém seria tão idiota a ponto de mandar apenas 3.600 homens contra uma cidadela da União. Se Jackson era mais forte do que eles tinham imaginado, isso significava que precisavam de mais homens no Vale Shenandoah, o que dividiu as tropas disponíveis para a marcha sobre Richmond. Em seguida Jackson começou a se comportar de forma imprevisível, criando a impressão de ter não só um grande exército mas também algum estranho e preocupante plano. A incapacidade de Lincoln e MC Cleland de decifrar este plano não os deixou sair do lugar, fazendo-os dividir suas forças para cuidar de possíveis perigos. Finalmente Jackson atacou com ousadia mais uma vez. Ele quase não tinha homens suficientes para ameaçar Washington, mas Lincoln não podia ter certeza disso. Como um feiticeiro, Jackson criou um bicho-papão de um exército que em essência era ridiculamente pequeno. Você precisa assumir o controle das percepções dos outros a seu respeito brincando com as aparências, mistificando e enganando-os. Como fez Jackson, é melhor mesclar audácia com imprevisibilidade e heterodoxia, e agir ousadamente em momentos de fraqueza ou perigo. Isso distrairá as pessoas para que não vejam os furos em sua armadura, e elas terão medo de que exista em você algo mais do que as aparências. Em seguida, se você fizer seu comportamento difícil de entender, só irá parecer mais poderoso, visto que suas ações incompreensíveis chamam atenção, preocupam e despertam um pouco de respeito. Deste modo, você desequilibra as pessoas e elas saem correndo. Mantenha distância, elas serão incapazes de dizer até que ponto você está blefando. Os agressores recuarão. Aparência e percepção: você é uma pessoa com quem não se deve mexer se tornarão realidade. 2. O rei Eduardo I da Inglaterra era um feroz rei guerreiro que estava determinado a conquistar todas as ilhas britânicas. Primeiro ele derrotou os guelças até a submissão, em seguida voltou os olhos para a Escócia, fazendo cerco a cidades e castelos e arrasando as comunidades que ousavam resistir. Ele foi ainda mais brutal com os escoceses que revidavam, inclusive com o famoso Sir William Wallace. Ele os perseguia e os mandava torturar e executar em público. Somente um senhor de terras escocês enganou Eduardo, Robert Bruce, conde de Carrick, de 1274 a 1329, que de algum modo escapou para os remotos redutos do norte da Escócia.
Então Eduardo capturou a família e os amigos do rebelde, matando homens e aprisionando mulheres em gaiolas. Bruce continuou desafiando. Em 1306, ele se fez coroar rei da Escócia, a que custo fosse, ele jurou se vingar de Eduardo e expulsar os ingleses da Escócia. Sabendo disso, Eduardo ficou ainda mais determinado a capturar esta peça final em suas guerras escocesas, mas em 1307 ele morreu antes de terminar seu trabalho. O filho de Eduardo, agora Eduardo II, não compartilhava a paixão pela guerra do pai. Eduardo deixara a ilha protegida. O novo rei não precisava se preocupar com a Escócia, a Inglaterra era muito mais rica e seus exércitos eram bem equipados, bem alimentados, bem pagos e experientes. De fato, suas guerras recentes haviam feito deles os guerreiros mais temidos da Europa. A qualquer momento Eduardo podia colocar em campo um grande exército contra os escoceses, cujas armas e armaduras eram primitivas. Ele estava confiante de que poderia lidar com Robert Bruce. Eduardo II já reinava havia poucos meses quando Bruce conseguiu tomar alguns castelos escoceses conquistados pelos ingleses e queimá-los totalmente. Quando Eduardo enviou forças contra ele, Bruce recusou-se a lutar e fugiu com seu pequeno exército para a floresta. Eduardo mandou mais homens para proteger suas cidadelas remanescentes na Escócia e se vingar de Bruce, mas agora os soldados escoceses de repente começaram a atacar a Inglaterra de surpresa. Com uma enorme mobilidade, estes piratas a cavalo devastaram os campos ingleses ao norte, destruindo plantações e gado. A campanha inglesa na Escócia tinha ficado muito cara, então ela foi suspensa, mas anos depois Eduardo voltou a tentar. Desta vez, um exército inglês penetrou mais fundo na Escócia, mas de novo, reagindo, os piratas cavalgaram para o sul até a Inglaterra, causando ainda mais estragos em fazendas e propriedades. E na Escócia mesmo, o exército de Bruce queimava as safras de seus próprios conterrâneos, deixando aos invasores ingleses nada para comer. Como antes, os ingleses se cansavam de perseguir Bruce, mas era inútil, os escoceses se recusavam a batalhar. Nas tendas e abrigos improvisados de seus acampamentos, os soldados ingleses escutavam as gaitas de fole e cornetas no escuro de noite, ficando impossível dormir. Com fome, cansados e muito irritados, eles logo recuaram de volta ao norte da Inglaterra, só para encontrar suas próprias terras devastadas sem safras nem gado. O moral afundou. Ninguém queria mais lutar na Escócia. Aos poucos, os castelos foram caindo, um após o outro, em mãos escocesas. Em 1314, os escoceses finalmente entraram em combate direto com os ingleses, na Batalha de Bannockburn, e os derrotaram. Foi a perda mais humilhante para Eduardo II, que jurou vingança. Em 1322, ele decidiu acabar com Bruce de uma vez por todas com uma vigorosa campanha digna de seu pai. Organizando e liderando pessoalmente o maior exército já existente para combater os rebeldes escoceses, Eduardo chegou até o castelo de Edimburgo. Em um determinado momento ele mandou homens procurarem comida no campo, eles voltaram com um único touro decrépito e uma carroça vazia. A desenteria tomou conta das tropas inglesas. Eduardo foi obrigado a recuar e, ao chegar ao norte da Inglaterra, viu que os escoceses haviam mais uma vez arrasado seus campos ali, e mais totalmente do que nunca. A fome e as doenças acabaram com o resto de seu exército. A campanha foi tão desastrosa que irrompeu uma rebelião entre os lords de Eduardo, ele fugiu, mas em 1327 foi capturado e morto.
No ano seguinte, o filho de Eduardo, Eduardo III, negociou a paz com os escoceses, concedendo à Escócia sua independência e reconhecendo Robert Bruce como seu legítimo rei. Interpretação: os ingleses achavam que podiam entrar na Escócia quando quisessem, impunemente. Os escoceses eram mal equipados e sua liderança estava muito dividida, vendo tamanha fragilidade, o que impediria a conquista pelos ingleses. Tentando impedir o que parecia inevitável, Robert Bruce desenvolveu uma nova estratégia. Quando os ingleses atacavam, ele não os enfrentava diretamente, ele perderia. Em vez disso, ele os atingia de forma indireta, mas onde doía, fazendo exatamente o que os ingleses estavam fazendo com ele, arruinando seu país. Ele continuou pagando na mesma moeda até que os ingleses compreenderam que, sempre que atacassem a Escócia, teriam um nariz sangrando em troca, eles perderiam terras cultiváveis valiosas, seriam assediados, lutariam em condições terríveis. Aos poucos eles foram perdendo a fome de combate, depois finalmente desistirão. A essência dessa estratégia de dissuasão é a seguinte: quando alguém o atacar, ou ameaçar, você deixa claro que essa pessoa sofrerá em troca. Ele ou ela talvez seja mais forte, talvez seja capaz de vencer batalhas, mas você fará com que pague por cada vitória. Em vez de enfrentar essa pessoa diretamente, você fere algo que ela valoriza, algo perto de casa. Você a faz compreender que sempre que o importunar pode esperar pelos prejuízos, mesmo que em escala menor. A única maneira de fazer você parar de atacá-la de seu modo irritante é parando de atacar você. Você é como um marimbondo em sua pele, a maioria das pessoas deixa os marimbondos em paz. 3 Em uma manhã, em 1474, o rei Luís XI, 1423-83, o infame Rei Aranha, assim chamado porque sempre tece as tramas mais intrincadas e bem concebidas contra seus inimigos, entrou em um veemente discurso retórico contra o Duque de Milão. Os cortesãos presentes naquele dia de janeiro escutaram atônitos enquanto o rei, normalmente controlado e prudente, se prolongava em suas suspeitas. Embora o pai do duque tivesse sido um amigo, não se podia confiar no filho. Ele estava trabalhando contra a França, desrespeitando o tratado entre os dois países. E o rei não parava de falar. Talvez ele devesse tomar uma atitude contra o duque. De repente, para a aflição dos cortesãos, um homem saiu sorrateiramente da sala. Era Christopher da Bollate, o embaixador milanês na França. Bollate fora recebido muito bem pelo rei no início da manhã, mas depois recuara para o fundo da sala. Luís deve ter esquecido que ele estava ali. A diatribe do rei poderia causar uma boa confusão diplomática. Mais tarde naquele dia, Luís convidou Bollate para seus aposentos particulares e, reclinado em sua cama, iniciou uma conversa aparentemente casual. Começando a falar de política, ele se descreveu como um defensor do Duque de Milão. Ele faria qualquer coisa, disse, para ajudar o Duque a expandir seu poder. Em seguida perguntou: diga-me, Christopher, o que eu disse esta manhã em conselho lhe foi relatado? Diga-me a verdade, não foi um cortesão que lhe contou. Bollate confessou que, na verdade, estivera na sala durante o falatório do rei e tinha escutado pessoalmente suas palavras. Luís respondeu que ele tinha suas dúvidas a respeito do duque e motivo para estar zangado, mas aí mudou imediatamente de assunto para algo agradável e Bollate no final saiu. No dia seguinte, o rei enviou 3 conselheiros para visitar Bollate. Ele estava confortável em seus alojamentos. Estava contente com a forma como o rei o tratava. Eles poderiam fazer alguma coisa para melhorar sua estadia na corte francesa.
Eles também desejavam saber se ele ia transmitir as palavras do rei ao duque. O rei, disseram, considerava Bolat como um amigo, um confidente, ele estava simplesmente dando vazão às suas emoções. Não significa nada. Bolat devia esquecer tudo. Claro, nenhum destes homens, os conselheiros, os cortesãos, Bolat sabia que o rei havia feito tudo isto de propósito. Luís estava certo de que o pérfido embaixador, a quem ele dificilmente considerava um amigo, muito menos confidente, relataria o que ele havia dito em detalhes ao duque. Ele sabia que o duque era traiçoeiro, era exatamente assim que Luís queria lhe dar um aviso. E parece que a mensagem foi entendida. Durante vários anos depois disso, o duque foi um obediente aliado. Interpretação: o Rei Aranha era um homem que sempre armava vários movimentos com antecedência. Neste caso, ele sabia que, se falasse polidamente e com diplomacia ao embaixador sobre suas preocupações com relação ao duque, suas palavras não teriam nenhum peso e ia parecer lamúria. Se expressasse sua raiva diretamente ao embaixador, por outro lado, pareceria estar descontrolado. Um golpe direto também é facilmente defendido, o duque iria apenas pronunciar palavras tranquilizadoras e a traição continuaria. Ao transmitir sua ameaça indiretamente, entretanto, Luís fez com que ela colasse. O fato de o duque não dever saber que ele estava zangado tornou sua raiva realmente ameaçadora. Significava que ele estava planejando algo e queria impedir o duque de desconfiar e conhecer seus verdadeiros sentimentos. Ele desferiu seu golpe insidiosamente para fazer o duque ponderar suas intenções e para instilar um temor desconfortável. Quando estamos sendo atacados, a tentação é de deixar as emoções tomarem conta, de dizer aos agressores para pararem, de fazer ameaças com relação ao que vamos fazer se eles continuarem. Isso nos coloca em uma posição frágil, revelamos tanto nossos temores como nossos planos, e palavras raramente detêm agressores. Enviar a eles uma mensagem por intermédio de terceiros ou revelá-la indiretamente com uma atitude é muito mais eficaz. Assim você sinaliza que já está manobrando contra eles. Mantenha a ameaça velada. Se eles puderem apenas vislumbrar o que você está pretendendo, terão de imaginar o resto. Fazer com que vejam você como uma pessoa calculista e estratégica terá o efeito de um balde de água fria sobre o desejo deles de prejudicá-lo ou atacá-lo. Não vale a pena correr o risco de descobrir o que você talvez esteja aprontando. 4. No início da década de 1950, John Boyd, 1927-97, serviu com distinção como piloto de combate na Guerra da Coreia. Nos meados dessa década, ele era o instrutor de voo mais respeitado na base de Força Aérea Nellis, em Nevada. Ele era praticamente invencível nos exercícios de combate aéreos, tão bom que lhe pediram para reescrever o manual sobre táticas para pilotos de combate. Ele havia desenvolvido um estilo que iria desmoralizar e aterrorizar, entrar na cabeça do adversário, destruir sua capacidade de reagir. Boyd era inteligente e destemido. Mas nenhum de seus treinamentos e perícias, nenhum de seus esbarrões com a morte como piloto, o preparara para os golpes pelas costas, as manobras políticas e a guerra indireta sem derramamento de sangue do Pentágono, para onde ele foi designado em 1966 a fim de ajudar no projeto de caças a jato leves. Como o Major Boyd logo descobriu, os burocratas do Pentágono estavam mais preocupados com suas carreiras do que com a defesa nacional. Estavam menos interessados em desenvolver o melhor novo avião de combate do que em satisfazer fornecedores, muitas vezes comprando novos equipamentos tecnológicos independentemente de sua conveniência. Boyd,
como piloto, havia aprendido a ver todas as situações como uma espécie de combate estratégico, e neste caso ele decidiu transferir suas habilidades e estilo de guerra para as selvas do Pentágono. Ele ia intimidar, desencorajar e ser mais esperto do que seus adversários. Boyd acreditava que um caça a jato aerodinâmico do tipo que ele estava projetando poderia ter um desempenho melhor do que qualquer outro avião no mundo. Mas os fornecedores odiaram seu projeto, porque era barato e não colocava em destaque a tecnologia que eles estavam tentando vender. Enquanto isso, os colegas de Boyd no Pentágono tinham seus próprios projetos prediletos. Competindo pelo mesmo pote de dinheiro, eles faziam de tudo para sabotar ou transformar o projeto dele. Boyd desenvolveu uma defesa, externamente ele parecia meio bobo. Vestia ternos surrados, fumava um charuto desagradável, mantinha no olhar uma expressão desvairada. Parecia ser só mais um piloto de combate sentimental, promovido rápido e cedo demais. Mas nos bastidores ele dominava cada detalhe. Fazia questão de saber mais do que seus adversários, podia citar estatísticas, estudos e teorias de engenharia para sustentar seu próprio projeto e abrir furos nos deles. Os fornecedores apareciam nas reuniões com apresentações vistosas feitas por seus principais engenheiros, vinham com ideias fantásticas para deslumbrar os generais. Boyd escutava polidamente, parecia impressionado e então, de repente, sem avisar, ele entrava na ofensiva esvaziando seus argumentos mais otimistas, mostrando em detalhes que os números não batiam, revelando o sensacionalismo e a fraude. Quanto mais eles protestavam, mais perverso ele ficava, rasgando pedacinho por pedacinho o projeto deles. Atacados em seu ponto vulnerável por um homem que eles haviam flagrantemente subestimado, repetidas vezes os fornecedores saíam destas reuniões jurando vingança. Mas o que eles podiam fazer? Ele já havia derrubado seus números e transformado suas propostas em angu. Flagrados no ato de forçar uma venda, eles haviam perdido toda a credibilidade. Teriam de aceitar sua derrota. Logo eles aprenderam a evitar Boyd, em vez de tentar sabotá-lo, ficaram esperando que ele caísse sozinho. Em 1974, Boyd e sua equipe haviam concluído o projeto de um jato no qual estavam trabalhando e cuja aprovação parecia certa. Mas parte da estratégia de Boyd tinha sido construir uma rede de aliados em diferentes partes do Pentágono, e estes homens lhe disseram que havia um grupo de generais com 3 estrelas que odiava o projeto e estava planejando sua derrota. Eles o deixariam fazer uma apresentação para vários oficiais na cadeia de comando, todos aprovariam, em seguida haveria uma última reunião com os generais, que afundariam o projeto conforme vinham planejando o tempo todo. Tendo chegado até esse ponto, entretanto, ia parecer que o projeto tinha recebido uma audiência justa. Além de sua rede de aliados, Boyd sempre tentava se certificar de que tinha pelo menos um defensor poderoso. Isso em geral era fácil de encontrar. Em um ambiente político como o Pentágono, sempre havia algum general ou outro oficial poderoso descontente com o sistema e feliz em ser o protetor secreto de Boyd. Agora Boyd invocou seu mais poderoso aliado, o secretário de Defesa James Schlesier, e conseguiu sua aprovação pessoal para o projeto. Depois, em uma reunião com os generais, de quem ele poderia dizer estarem no íntimo se vangloriando porque finalmente o haviam apanhado, Boyd anunciou: "Senhores, estou autorizado pelo secretário de Defesa a informá-los de que esta não é uma reunião para decisão. Este resumo tem apenas o propósito de informar. O projeto", ele disse, "já tinha sido aprovado.
Ele continuou fazendo sua apresentação, alongando-se ao máximo possível, retorcendo a faca enfiada nas costas deles. Queria que eles se sentissem humilhados e atentos para não se meterem com ele novamente. Como um piloto de combate, Boyd aprenderá a pensar em vários movimentos antes de seus adversários, sempre com o objetivo de surpreendê-los com alguma manobra aterrorizante.